Seja bem-vindo a mais um Evangelho no Lar. Como sempre, podemos colocar uma jarra com água sobre a mesa para que a espiritualidade protetora dos nossos lares a possa fluidificar e que nós possamos equilibrar a nossa saúde física e mental. Vamos iniciar com uma canção. Página 32, Cântico de Esperança. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Aqui estamos, todos reunidos, para fazermos mais um Evangelho, levarmos a todos os lares que nos escutam a palavra, os ensinamentos de Jesus. Esperamos que todos saibamos ouvir, levar
estes ensinamentos que nos ajudam na nossa vida. Façamos todos um esforço para que, ao ouvirmos estas palavras, estes ensinamentos, consigamos trabalharmos a nós mesmos. Essas vibrações de amor, de luz, que envolvam todos os corações, que tenhamos a coragem para nos vencermos a nós mesmos. Os momentos estão difíceis, precisamos de conhecer, de saber a nossa conduta para que consigamos nos harmonizarmos, consigamos ouvir-nos para nos ajudarmos uns aos outros, mesmo dentro dos próprios lares. Tantas divergências, tanto sofrimento, tantos desentendimentos. Consigamos levar o amor com as palavras, que possamos ser tocados nos nossos corações, nos envolvam os nossos irmãos espirituais, nossos guias, para que todos sintamos a harmonia e esse amor, que só o amor é que consegue vencer tudo. Sejamos todos bons ouvintes e que Jesus se encontre conosco. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 14. Há várias maneiras de fazer a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, contudo, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia aos pobres, mas ela é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, pelo contrário, une o benfeitor ao beneficiado e disfarça-se de tantas formas. Pode ser-se caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente os seus erros, tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa forma de agir em relação àqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem atentar contra as suas convicções e, sim, atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí uma das facetas da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar as suas misérias sem murmurar, o que depende de vós. Vou fazer-me compreender por um exemplo. Vejo, muitas vezes na semana, uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, vós o sabeis, elas são todas irmãs. Que fazem elas então? Trabalham depressa. Os dedos são ágeis. Vejam também como os seus rostos estão radiantes e como os seus corações batem em uníssono. Mas qual é o seu trabalho? Elas veem aproximar-se o inverno, que será difícil para as famílias pobres. As formigas não puderam juntar durante o verão os grãos necessários ao aprovisionamento e a maior parte dos produtos está perdida. As pobres mães inquietam-se e choram
ou pensar nas crianças que neste inverno terão frio e fome. Mas tenham paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras mais afortunadas do que vós. Elas reuniram-se e estão a confeccionar roupinhas. Depois, um destes dias, quando a neve tiver coberto a terra e vós vos lamentares dizendo: Deus não é justo, porque são essas palavras infelizes que direis. Então vereis aparecer um dos enviados dessas boas trabalhadoras que se constituíram em obreiras dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos mudar-se-ão em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue o ódio de bem perto. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhe de toda a parte as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade levam-lhes também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará a pronto, em bênçãos, a única moeda aceita no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Cáritas, Leão, 1861. A passagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Voluntariado. Então ouçamos. Voluntariado. Os tempos são de grande concorrência entre os terrenos e todos acham que lhes resta pouco tempo para o voluntariado. Todavia, sempre sobra algum para uma distração com os amigos, para a telenovela, para o cinema, o passeio, a praia, o campo. De verdade que voluntariado para exposição à apreciação alheia sobra por aí, e esse pouco ou nada adiantará quando seus protagonistas se enfrentarem com a própria consciência. Encontram uns minutos apenas para começar a pensar nos outros. Sempre que olhes a dor alheia manifestar-se em redor, talvez comeces a disciplinar a tua vida, a organizá-la bem melhor, a teres bem mais tempo para as tuas coisas, para a família, para os amigos, para os doentes do corpo e da alma, para seres voluntário, voluntária, 2 horas por semana, para acorrer onde tudo falta, até mesmo o carinho de uma mão serenando a criança que chora de fome. Medita e imagina como te alegrarias se numa cama do hospital, só e aguardando o familiar que nunca chega, sentisses a presença de um voluntário dizendo-te: Olá, está melhor hoje? Os níveis de pobreza, de dificuldades que a sociedade tem atingido nos últimos tempos, são a prova concreta daquilo que o desconhecimento das leis superiores, das leis soberanas de Deus, levam o homem a pensar demasiadamente em si ou apenas em si, esquecendo o próximo. Esquecemos-nos, particularmente, de compreender e de entender aquilo que são as leis superiores. E as leis superiores há muito que são difundidas ao homem por forma a que ele entenda que a vida, esta vida que temos ou que temos agora no corpo, é uma vida muito curta, muito pequena em relação à vida em si. Somos espíritos e, como espíritos, temos que perceber que somos imortais, que vivemos sempre, uma vez ligados a este corpo, a esta situação material, neste mundo, nesta sociedade, nesta família ou noutra qualquer, mas amanhã, fora do corpo, vivenciando aquilo que são as oportunidades que todos nós, individualmente, temos que conseguir. Temos que entender, sobretudo, essa palavra sublime que o Cristo nos coloca como primeiro mandamento: amar a Deus como o Pai e amar o próximo. Amar é sermos capazes de nos doar,
nos fazer compreender, nos fazer dar a conhecer como simples irmãos que somos, independentemente das diferenças que nos caracterizam. A pobreza surge por ciclos na Terra atualmente, por períodos que os homens controlam, curiosamente. Aumentam-se as dificuldades em determinadas zonas, multiplicam-se os problemas noutras zonas, para que cresçam muitas das vezes as oportunidades de conquista de novas riquezas, de novos poderes. Esquecemos do irmão que está ao lado. Esquecemos que, como espíritos que reencarnamos, que repetimos tantas vezes na Terra aquilo que são as nossas necessidades evolutivas, esquecemos-nos que hoje somos ricos, mas que amanhã podemos ser pobres. Então que entendamos de uma vez por todas que as leis de Deus, as leis que o Cristo nos trouxe e exemplificou, são aquelas que nós devemos tentar perceber e pôr em prática. Instruamo-nos como Ele nos pede na sua última mensagem, através dos espíritos que codificaram essa obra notável que Allan Kardec conseguiu reunir e que continuamos a tentar perceber minimamente naquilo que concerne às nossas necessidades evolutivas. Que a paz de Jesus, porque é Ele o nosso governador e orientador e irmão maior, nos abra os corações àquilo que são as compreensões da vida, para que uma vez por todas saibamos ser capazes de eliminar essa dificuldade tão terrível e tão tremenda que afeta irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, como é a pobreza, a miséria, a fome. Orações para eles, certamente, porque não têm que comer, mas que sejamos nós os primeiros a dar o passo de lhes poder abrir a porta para aquilo que são as suas necessidades maiores. Este capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Para que isso possa acontecer, nós precisamos de ter aquele sentimento que Jesus nos deixou nesse seu primeiro mandamento, o amor. E a caridade, fora dela não há salvação. Quando Jesus nos disse que fora da caridade não há salvação, significa que é a única forma de nós podermos evoluir. E caridade não é mais do que o amor em movimento. Então, para que nós possamos não nos preocupar em sermos lisonjeados, em sermos sermos considerados pela sociedade por fazermos a caridade, ou seja, em mostrarmos que somos bons, para que isso não aconteça, há um sentimento que move o amor, que é o sermos tomados de compaixão. E tomados de compaixão, nós vamos aprender isso na parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano ensina-nos precisamente como nós devemos fazer essa caridade. Em primeiro lugar, o próximo podemos ser nós. Somos hoje o próximo daquele que necessita de nós, poderemos ser amanhã o próximo que necessita do auxílio dos outros. A reencarnação também nos diz que aquele em que nós estamos a auxiliar hoje pode ter sido nosso familiar no passado, poderá vir a ser no futuro. Então nós somos espíritos que fazemos parte de uma grande família humana e por isso nos devemos amar uns aos outros. Caridade, como nos diz a leitura do Evangelho, é muito mais do que dar uma moeda, do que dar uma esmola que tantas vezes humilha, apesar de poder ser útil, mas eu considero que na maior parte das vezes o dar a esmola é mais útil a quem dá do que a quem recebe, no sentido em que serve na maior parte das vezes para limpar a nossa consciência, para não perdermos tempo e pronto, cumpri o meu dever, já dei uma moeda e não fiz aquilo que na realidade São Paulo nos ensina. Caridade, segundo São Paulo, é colocar
amor em tudo aquilo que fazemos. É doação, é estarmos ao lado de quem sofre. E, portanto, isso depende e exige disponibilidade de tempo. O tempo é a maior dádiva que Deus nos deu. Com ele nós evoluímos. E, portanto, muitas das vezes desperdiçamos o nosso tempo em coisas fúteis que nada nos servem para a nossa própria evolução. Então, esta compaixão que nós nos devemos ter para com o outro fará com que, na realidade, nós possamos praticar a verdadeira caridade, que, segundo Jesus, é a benevolência, ou seja, não vermos o mal, desejarmos o bem e, por isso, conseguimos ser indulgentes. Não vermos o mal significa que temos a compreensão e a tolerância para com os outros, para depois podermos perdoar verdadeiramente. Jesus, nosso irmão querido, nosso irmão maior, nós sabemos o quanto nos amas e por isso tomamos a liberdade, não sem antes agradecermos os ensinamentos de hoje, que possas entrar nas casas, nos lares de cada um daqueles que conosco estão, que conosco fazem o seu Evangelho do lar e de todos os outros. Tu que nos disseste, que nos ensinaste, que não vieste para os sãos, mas sim para os doentes. E quase todos nós temos que ter consciência, somos efetivamente doentes. Ajuda, Senhor, especialmente aqueles lares onde não há harmonia, onde não há amor, onde a violência se faz muitas vezes presente, onde o ódio impera. E fica, Senhor, faz-te presente naqueles lares que não te querem ou que te não conhecem. Tanta tristeza, tanta desgraça que certamente há por aí. Ajuda, Senhor, a todos, a que todos consigam, nos seus lares, fora dos seus lares, lembrando também aqueles cujo lar, infelizmente, é a rua, é o frio. Ajuda a todos a sentirem a caridade, a sentirem o amor e que a paz se possa instalar nos corações de todos, de toda a humanidade. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Página 35. Tal é a lei. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará.
Chegamos então ao fim deste nosso Evangelho. Podemos agora beber a água que inicialmente colocamos na jarra sobre a mesa. Relembrar a todos que poderão sempre seguir as leituras do nosso Evangelho através da cadeia da fraternidade do Jornal Espírita e, para isso, poderão subscrever, assinar o nosso jornal para nos ajudar também a divulgar a doutrina, uma das formas que podemos de fazer a caridade, não colocar a candeia debaixo do alqueire. Então têm sempre a oportunidade de poder assinar o nosso jornal e seguir não só as leituras que fazemos no Evangelho neste nosso Evangelho no Lar, mas também adquirir conhecimentos sobre outros temas doutrinários. Vamos então despedir-nos de todos, desejar a todos paz, tranquilidade e relembrar que todas as segundas e sextas estamos aqui também com palestras públicas. Que Jesus a todos abençoe.